Salvador, 1 de janeiro de 1987. A Vida Divina, Sri Aurobindo, Obras Completas, volume 18, páginas 7 e 8. Leitura noturna. Eu vou ler primeiro o último parágrafo, que nós só chegamos até o meio dele. E depois disso, então, seguir. O que vem depois é bastante, assim, primeiro, barrante. Mas, bom, talvez melhor eu ler tudo, que é novo. É só mais um parágrafozinho antes. O materialista tem um campo mais fácil. É possível para ele, negando o espírito, chegar, através desta negação, a uma simplicidade de constatação mais pronta e convincente. Um real monismo, o monismo da matéria, ou então o monismo da força. Mas, nesta rigidez de constatação, é impossível para ele persistir permanentemente. Ele também termina posicionando um incognoscível tão inerte, tão remoto do universo conhecido como o Purusha passivo ou o Atman silencioso. Este incognoscível não serve a fim algum a não ser livrar-se, através de uma vaga concessão, das exigências inexoráveis do pensamento ou valer como uma desculpa por recusar-se a estender os limites da indagação. Mas o materialista tem um campo mais fácil. Para ele é possível, através da negação do espírito, chegar a uma simplicidade mais prontamente convincente de constatação, um real monismo, o monismo da matéria, ou então o monismo da força. E como a matéria é algo muito palpável justamente, e é muito elementar, e tudo é feito de matéria, é um universo material, então, se ele pega este elemento, então é fácil. É assim, ninguém pode contradizer, ninguém pode duvidar disso. É que nós temos em mão unicamente. Mas é impossível para ele, para o materialista, persistir permanentemente nesta rigidez de constatação, dizer que só existe matéria, não tem outra coisa a não ser matéria. Então, isso uma vez pode ser colocado, mas é impossível ficar nisto permanentemente. Então, também ele, o materialista, termina posicionando um incognoscível, tão inerte, tão remoto do universo conhecido como o Purusha passivo ou Atman silencioso. Que a matéria deve ter surgido uma vez. De que surgiu a matéria? Alguma origem, como eles não admitem que seja o espírito, ou uma consciência, ou um Deus, um poder criador, então é um nada, é um zero, mas é um zero de onde alguma coisa pode surgir. Então, de um lado não é nada, é inerte, é vazio, não é nada, mas por outro lado tem que existir, é incognoscível, não sabe o que é. Então, nesse sentido, é tão distante do nosso universo conhecido como é o Atman, o Supremo Silencioso, o Purusha passivo. Então, para eles também existe esse incognoscível, com primeira origem. Ou também pensando que esse universo é um universo em evolução e que um dia vai terminar uma vez. Onde fica ele? O que será depois? Então também isto, vamos dizer, para onde vai tudo? É incognoscível.
Por isto, a mente humana, nestas contradições duras, não pode ficar satisfeita. Ela sempre procura, e sempre tem que procurar, uma afirmação completa. Ela só pode encontrá-la através de uma luminosa reconciliação. Que a mente humana, afinal, embora possa afirmar fanaticamente só uma coisa como válida e negar-se a ver qualquer outra coisa, com o tempo é impossível manter essa rigidez. Quer dizer, ela, no fim, deve, é uma lei dela, ela procurar encontrar uma afirmação para tudo que existe. E não para uma parte negando as outras. Ela existe para isso, para nos explicar o universo. Então, ela não pode fechar os olhos para certas coisas. Então, para alcançar tal reconciliação, ela tem que atravessar os graus que nossa consciência interior impõe sobre nós, e seja através do método objetivo de análise aplicado à vida e à mente, e também à matéria, ou através de uma síntese e iluminação subjetivas. A mente chega, ou vai chegar então, ao repouso da última unidade, sem negar a energia da multiplicidade expressiva. Para alcançar tal reconciliação, o que é reconciliação no caso? O que deve ser reconciliado? É espírito e matéria. É. O que reconciliado? Por que não simplesmente conciliado? Originalmente era uma unidade, então era junto. É a mesma coisa, mas foi dividido, foi separado. A questão agora é retornar à original unidade, a ver a original unidade, uma reconciliação. Se nunca estivesse sido junto, então seria conciliar apenas. Mas reconciliar quer dizer, originalmente estava junto, era uma unidade. Uma luminosa reconciliação, esse luminoso aponta aqui, a que coisa que nós já falamos assim várias vezes agora. Não seria obscuramente com uma fé sincera, mas racionalmente acompanhando o processo. Mas que tipo de razão? Este ponto. Que realmente que não vai só até um certo ponto e lá fecha a coisa, mas que está pronto para ir até for necessário ir. Então, uma mente aberta à luz. Então, para alcançar esta reconciliação, a mente tem que atravessar os graus que nossa consciência interior nos impõe. Quais são esses graus, Marta? A mente está sobre tem ainda mais isso. Então, por aí já se vê, ela tem que chegar inclusive à mente iluminada, senão ela não vai encontrar isso. Ou no mínimo tem que admitir isso, tem que ter a experiência, não que ela se torne uma mente iluminada, isso é muito difícil. Então, são dois métodos através dos quais ela pode chegar ao repouso da última unidade. Por que repouso da última unidade? É o último repouso? A última unidade está no cemitério? Por que é o repouso da última unidade? Já cansou?
a última unidade não tem necessidade de ser ativa, ou de mexer, ou de ter um programa, ou alguma coisa. Ela é. E ela é sempre é ela em si, simplesmente. Um eterno repouso, um eterno movimento em si, mas que não é nunca um projetar-se, um ansiar, mas algo que está em perfeito, constante, eterno equilíbrio, harmonia. A origem de tudo. Então é um repouso divino. Então, eu tenho que atravessar os graus que nossa consciência interior nos impõe, e seja através do método objetivo de análise aplicada à vida e à mente e também à matéria, quer dizer, a indagação, o que é vida, o que é mente, o que é matéria, quais são os processos a que leva, de onde vem. Ou então através de uma síntese e iluminação subjetivas, uma experiência interior, individual. Então a mente tem que chegar ao repouso da última unidade, no entanto sem negar a energia da expressiva, da multiplicidade expressiva. O que é essa multiplicidade expressiva? É. A própria manifestação, não é? A energia da manifestação, quer dizer, a vida, a evolução, o movimento, o universo em ação, por assim dizer. Sim. Eu acho que entendi errado, menino. Porque existem esses dois métodos, né? Da Sim. encarnação, da síntese. Mas, ser um método ou outro, deve passar pelas fases intermediárias da mística supralítica. Por isso ele coloca primeiro, por causa disso, ou através do método objetivo ou do subjetivo. Então, ela então pode chegar, sim. É como que o que a mãe fala muitas vezes é disso, o que nós interiormente somos ou vivemos ou podemos ou devemos. Se a nossa experiência subjetiva for forte o suficiente, as coisas não precisam se transformar em termos de vida, nos aparecer. Mas quando a vivência interior for fraca ou negada ou manca, então pode ter certeza que diante de você, você vai ter aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele problema, aquela dificuldade, aquela coisa, tudo vai ser posto em termos de vida para você. Você pode ver palpavelmente, experimentar palpavelmente, em vida, em matéria, em tudo o que está aí. Ou se sua vivência interior for forte, subjetiva, você precisa de um mínimo de exterioridades para se realizar. Não precisa de muita coisa, não. Sempre me exemplo disso, que no livro de Suzuki, sobre o Zen Budismo, já acho no Zen Budismo, na introdução ele conta de um mestre Zen, que quando coloca a pena para escrever no tinteiro, no vasinho que tem a tinta, então para ele é toda vez que ele está comungando com o mar. Isso não é uma ideia, só não é um sentimento bonito, mas é exatamente, quer dizer, é o mínimo é possível. Me lembro também de um poema de Rilke, que ele encontra uma fonte em meio às montanhas, não, acho que não é fonte, algum tipo de fonte, a água clara
conduzida ou cai numa bacia grande de pedras e cristalina e linda, limpa. Então ele diz que ele apenas encostou o pulso na água, sobre a superfície da água, que já beber seria demais, seria grosseiro demais. Então é algo nesse sentido, quer dizer, onde a experiência interior é forte, não precisa mais de muito movimento externo, não precisa. Então por isso as duas. Então, para o materialista, como ele não acredita na experiência interior, então tem que viver tudo em termos físicos, materiais, não tem outro jeito. Para quem tiver experiência interior forte, não precisa de tanto aparato e tanto esforço exterior. Eu imagino que, mesmo, ele estaria, esse materialista, esse que estaria vindo através da imagem. Mas, de qualquer maneira, ele estaria passando por todas as sim, óbvio. Então, acho que é sim. Mas, para ir a outros termos, nós chamaríamos de consciência interior, com certeza. Mas ele estaria Sim, passando perfeito. Então, não seria a mesma, de qualquer maneira, a percepção não seria a mesma de um que simplesmente faz a pesquisa toda, mas a mente dele não ultrapassa aquele estágio. Sim. Então, quer dizer, porque então, através dessa indagação, passando por esse estágio da mente, ele teria a vivência. Quer dizer, a coisa seria real para ele. Agora, através da mente, né? Mas a mente dele estaria atravessando o que se vê nos grandes físicos, não? Eles têm isso, os grandes matemáticos também, eles chegam a ver algo do plano do mundo mesmo, não tem dúvida. Bom, a questão seria então chegar ao repouso da última unidade, sem, no entanto, negar a energia da multiplicidade expressiva, enquanto Shankya Shankara foi justamente a separação. Para chegar ao último repouso, você abandona a ilusão, a multiplicidade, porque é ilusão, não são inconciliáveis, não é possível viver os dois ou unir os dois. Então, somente em tal universal afirmação podem todos os dados multiformes e aparentemente contraditórios da existência serem harmonizados e as múltiplas forças conflitantes que governam nosso pensamento e nossa vida descobrir a verdade central que é sua função aqui simbolizar e variadamente cumprir. Somente numa tal completa e universal afirmação, quer dizer, tanto Supremo quanto Universo, tanto uno eternamente silencioso, eternamente tranquilo, quanto esta multiplicidade expressiva, gritante, movimentada. Então, somente numa tal completa e universal afirmação podem todos os dados multiformes e aparentemente contraditórios da existência serem harmonizados e as múltiplas forças conflitantes que governam nosso pensamento e vida descobrir a verdade central que simbolizar e variadamente cumprir aqui eles foram criados, ou eles existem, ou elas foram criadas, ou elas existem. Quer dizer, o que é dito aqui é importante, né? Ele diz, enquanto nós fomos estreitos, restritos, agarrados a uma coisa e presos a uma coisa, nós não podemos nunca
reunir os dados da existência, todos os dados da existência, e fazer isso um harmonioso todo. Impossível. Então, para nós podermos chegar à harmonia, é necessário nós sermos amplos, completos, universais. Então, somente uma tal completa e universal afirmação, que abrange tudo, aberta a tudo, podem todos os dados multiformes e aparentemente contraditórios da existência serem harmonizados. E as múltiplas forças conflitantes que governam nossa vida e pensamento podem então, numa tal afirmação universal e completa, descobrir a verdade central, que simbolizar e variadamente cumprir aqui é sua função. As forças conflitantes que governam nosso pensamento, nossa vida, estão aqui para simbolizar, na verdade estão aqui para simbolizar e variadamente cumprir a verdade central. São expressões variadas de uma mesma verdade. Mas por enquanto são oponentes, são conflitantes, brigam uma com a outra. Então só se tudo for bem ampliado e bem universal, pode cada uma como que pegar a sua faceta, seu lugar, e pode revelar o que ela... revelar aquilo para o qual ela existe, para que ela existe. Alguma pergunta? Eu vi um filme? Que cor? A conexão com o Primeiro foi dito que a mente humana não pode ficar satisfeita em contradições tão duras, ou matéria, ou espírito, o que for. Sempre deve procurar uma afirmação completa, reconciliar as coisas. Então, para chegar a isto, tem que atravessar os graus da consciência interior, etc. Para chegar, então, a ver que existe tanto o espírito quanto este mundo com sua multiplicidade expressiva. Então, somente quando chega a isto, a uma tal completa e católica afirmação, ela pode ler todos os dados múltiplos e aparentemente contraditórios da existência e compreendê-los como elementos de uma harmonia. E pode também agora perceber que as forças atualmente conflitantes que governam nosso pensamento e vida têm uma única verdade central como base, ou como referência única, e que estão aqui, essas forças, para simbolizar e cumprir esta verdade. Então, enquanto se combatem mutuamente, estão fora de lugar, estão fora de sua verdade. Então, somente pode nosso pensamento, tendo alcançado um centro verdadeiro, cessar de circular, de vaguear em círculos, e trabalhar como o Supremo do Upanishad, fixo, estável, mesmo em seu jugo, em seu movimento amplo como o mundo. E a nossa vida pode, então, conhecendo seu objetivo, servi-lo a nosso pensamento com uma alegria e luz serenas e firmes, tanto com uma alegria e luz serenas e firmes, quanto com uma energia ritmicamente discursiva. Então, somente depois dessa grande afirmação, dessa grande visão, compreensão das coisas, pode nosso pensamento, tendo alcançado um centro verdadeiro, cessar de vaguear em círculos e trabalhar como o Supremo do Upanishad, fixo e estável,
mesmo em seu jogo, em seu movimento amplo como o mundo, do Supremo é dito, ele é o eterno repouso, a eterna origem. E se ele manifestasse 30 ou 50 ou 100 mil universos, ele não se diminuiria nem um pouco, embora seja isto tudo também fora dele. Nem fora dele, porque só existe ele, mas tem um certo espaço dele. Então, enquanto ele é o universo, é o movimento, é a morte, é o nascimento, é a guerra e tudo mais, ao mesmo tempo ele sempre fica estável e fixo em sua realidade original. Então, sempre é as duas coisas simultaneamente. Não se contradiz, é a mesma coisa. Então, o pensamento poderia então alcançar esse estágio, esse ponto, esse nível, trabalhar como o Brahman do Upanishad, Supremo do Upanishad, estável, mesmo em seu jogo, em seu movimento amplo como o mundo. Quer dizer, o pensamento poderia, como que, testemunhar, observar, seguir, interferir no que ocorre e o que é para ser feito, mas não se envolveria, não ficaria perturbado, não ficaria levado a um pânico, a uma euforia, o que for, mas ficaria sempre estavelmente vendo as coisas e, com isso, sempre tendo o fio em mão, nunca perdendo o fio. Mas é sempre a mesma coisa, o que já falamos aqui. Ele faz questão que o que deve ser visto, possa ser visto pela razão, pelo pensamento. Isso para ele assim supremamente importante. Ele não quer uma coisa de fé. Por que ele faz essa analogia entre o pensamento? Ele falou o Brahma e a manifestação. Sim. Com o pensamento e o pensamento em nós. Que eu digo, ele quer nos fazer ver que nosso pensamento é muito mais capaz e muito mais substancial e muito mais um instrumento muito mais profundo do que nós pensamos. Ele não precisa se envolver nas coisas e ele se combater pelas coisas. Ele pode ser livre de tudo. Ele pode ver tudo sem entrar, sem se envolver nas coisas. E somente assim ele pode ver tudo. No momento que ele toma partida, então não vê mais o tudo. Homem vê essa razão. E nesse momento ele alcançaria, no momento em que ele percebesse. Ele alcançaria o quê? O estado de não se envolver, de perceber tudo, no momento que ele percebesse fora. Naquele momento, sim. Se isso é permanente, é uma outra questão. Mas não só uma possibilidade, mas é um grau de realização que é possível, que é dado ao pensamento, que ele deveria alcançar. Me perguntei se era um erro de impressão, mas eu já, assim, sou bastante cuidadoso, assim, não afirmo mais facilmente coisas que não estão aqui. Porque nosso pensamento é escrito com maiúscula. Depois, nossa vida, só ele fala, então somente pode nosso pensamento em maiúscula, sendo atingido no centro dessa vida, cessar de variar em cifras, e trabalhar como o Supremo do Upanishad, fixa estado nesse seu jogo, nesse seu movimento amplo como o mundo. Então, somente pode nossa vida com minúscula, conhecendo seu objetivo, servir ao nosso pensamento, servir ao nosso pensamento, a vida. Com uma alegria e luz, serenidade
firmes, tanto quanto com uma energia ritmicamente discursiva, que é da própria vida. Mas a vida deve servir ao pensamento. Esse pensamento com maiúscula, não? O pensamento ser a vovozinha da vida que vai, o vovô que vai escrever uma justificativa porque ela não fez isso, não fez aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Não. Ele deve servir ao pensamento. Então, o pensamento é o que unicamente nos pode levar adiante. É interessante que me diz também, então somente pode nosso pensamento, não diz, então somente pode o pensamento. Isso a gente pode pensar, bom, o pensamento é uma realidade universal, assim, é nosso pensamento. Olha, eu penso, todo mundo lê a educação, até a Lutz leu, até decorou. Os meus 3 princípios da mente, educação mental. O primeiro é concentrar-se. O segundo é ampliar, expandir, que é conhecer tanto quanto possível. A afirmação completa, universal. O terceiro é estabelecer um centro que dê luz a tudo que for encontrado. E a partir daí, então, a firmeza em meio à multiplicidade. Tudo aqui, a mesma coisa. A mesma coisa. Como eu disse diretamente aqui, olha, então somente pode nosso pensamento tendo atingido um centro verdadeiro, quando descobriu, assim, quando viu tudo. Deixar cessar de vaguear em círculos. Não precisa mais fazer 1000 viagens, ver 1000 coisas e pensar que é isso, aquilo. Não precisa. E então trabalhar como supremo do Upanishad, fixo e estável, ele tem o centro agora. Mesmo em seu jugo, quando ele faz seu jugo, o pensamento. E em seu movimento amplo como o mundo, pega tudo. E a nossa vida, conhecendo seu objetivo, então pode servi-lo, nosso pensamento, com uma alegria e luz serenas e firmes, tanto quanto com uma energia ritmicamente discursiva. Nossa vida seria o que realiza o que o pensamento vê e quer. Somente em uma tal afirmação completa e universal podem todos os múltiplos e aparentemente contraditórios dados da existência serem harmonizados e as múltiplas forças conflitantes que governam nosso pensamento e vida descobrir a verdade central que simbolizar e variadamente cumprir é sua função. Somente então, quando isso tiver sido feito, aí pode nosso pensamento ter atingido seu verdadeiro centro, etc. Você está fazendo comigo o teste da mãe gata, não é? Você está fazendo comigo o teste da mãe gata? Esse pedaço, o que é o pedaço para você? Essa frase aí, Somente quando afirmamos a identidade, não só em essência de espírito e matéria, mas compreendemos a multiplicidade expressiva da manifestação como uma projeção, uma expressão do próprio Supremo, embora ele, em sua realidade original, esteja sempre sem movimento, como que imóvel,
repousando em si, sem necessidade mesmo de expressão, mas ao mesmo tempo ele é a multiplicidade expressiva, os múltiplos movimentos. Então, no momento que nossa mente compreende as duas coisas e vê as duas coisas simultaneamente, não negando a uma por causa da outra, somente uma tal afirmação completa e universal podem todos os dados da existência, que são tão multiformes e aparentemente contraditórios, vamos dizer, temos uma sede de conhecimento, e estamos começando nós aqui, no mínimo, a satisfazer essa sede, mas já todo mundo sabe que, vamos dizer, a Lourdes mais diretamente, depois eu, e assim, depois os outros, todo mundo sabe que até o fim da vida a gente não vai, impossível, chegar a saber tudo, a ver tudo. É demais, é muito, impossível. Então, de um lado, está em nós essa sede, essa vontade, e é nosso destino chegarmos ao conhecimento total, e por outro lado, o próprio ritmo de vida, o próprio jeito em que fomos enfiados na existência, faz com que a gente não vai chegar a isso. Então, é uma coisa aparentemente contraditória, conflitante. Mas se eu vejo que tanto esta confusão que existe aqui, quanto a luz perfeita do conhecimento é uma mesma coisa, só em graus e níveis diferentes, e que a questão toda é, não sou eu ou a Lourdes ou quem for, mas a questão toda é a humanidade, o homem, a natureza, através do homem, chegar um dia, daqui a não sei, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 anos, a estar num outro nível em que não haja mais confusão, como tem agora, é só confusão ainda, quase exclusivamente. Então, vamos ver, estamos a caminho. Nós não importamos, quer dizer, se eu chego até o fim da vida a saber tudo isto, ou ver tudo isto, ou não, não é a questão é que eu fui tanto adiante quanto podia, em prol de mim, automaticamente em prol de todo mundo. Arrasto todo mundo comigo, direto ou indiretamente. Cada um faz isso quem vai avançando. E só assim pode, ao longo do tempo, esse destino da humanidade se cumprir. Então, se eu vejo com bastante universalmente, eu de repente compreendo a minha aflição e a minha pobreza, a minha impossibilidade de chegar ao conhecimento total, e digo, sim, não pode ser de outra maneira. Tem que ser isso mesmo. Porque não sou eu, mas é o todo. E dentro do todo, meu papel não pode ser outro que no momento é. Então, a partir desse momento, esses dados contraditórios da existência se explicam. E são compreensíveis. E em vez de eu ver, como a Lourdes normalmente ela está assim, numa fase assim, difícil, não? Eu vendo o fim da vida, não sei, para ela mais 5 ou 10 anos, e para mim mais 15 ou 20 anos, é a mesma coisa. E vendo o quão pouco se aprende a cada dia, e quantas são as dificuldades, e quantas são as burrices e tudo mais, e quantas são as quedas. Em vez de se entristecer com isso, aí eu sou ignorante, não vejo tudo. Em vez de se dizer, bom, não pode ser de outro jeito, porque eu venho de lá e de cá e de cá, e são essas coisas que me amarraram. Então, se eu já posso ver, isso já é muita coisa, e o tanto quanto me for possível, eu vou andar. A questão não sou eu, mas nós temos que estar em movimento, em andamento. Um outro vai pegar o fio e vai levar adiante, e assim por diante. Um dia, alguém vai chegar. Nele, eu vou chegar. Ele chega porque eu ajudei a preparar a caminhada. Então, se vê isso assim, as coisas ficam mais tranquilas, não precisa se afligir. Então, somente se vê as coisas assim, de maneira tão ampla e completa, então pode-se compreender os dados
aparentemente contraditórios e multiformes da existência e pode harmonizá-los. E eu penso em as muitas formas que existem de realizar a vida, não? Já em termos de profissão ou de opção, o que fazer com sua energia, seu tempo, seu dia e tudo mais. Então parece assim, se contradiz. E quem é que está certo? Todos estão certos, todos. Ninguém está fora do certo, porque são todas possibilidades que existem realmente. Cada uma tem que ser experimentada e levada até o final, até tão longe quanto for possível. Então cada um tem que continuar na sua trilha. A questão é só ver que, na verdade, cada um é apenas uma variante ou uma forma de uma mesma energia, que se manifesta aqui assim, e lá de outro jeito, lá de outro jeito. Então, não tem necessidade de se combater ou de não se compreender mutuamente. Nós temos que descobrir a verdade central que governa nosso pensamento e nossa vida. Somente então pode nosso pensamento, quando atingir este centro verdadeiro, que está como que no centro do círculo, a ver cada coisa do mesmo jeito na periferia. Não está na periferia em algum ponto e vendo tudo perto e as outras coisas não enxergam mais. Nós estamos no centro, então enxerga cada coisa igualmente. Aí então ele pode trabalhar como o Supremo do Upanishad, fixo e estável, mesmo no centro do círculo, mesmo em seu jogo. A roda roda, gira, mas o eixo fica sempre no mesmo lugar. Não vai no movimento, gira em torno de si. Fixo, estável mesmo em seu jogo, em seu movimento amplo como o mundo. E nossa vida, então, conhecendo seu objetivo, pode servir a nosso pensamento tanto com uma luz e alegria serenas e firmes, quanto com uma energia ritmicamente discursiva, quer dizer, a energia da vida, que obedece ao ritmo cósmico, ao ritmo da natureza. Mais um pouco. Mas quando este ritmo foi uma vez perturbado, aí é necessário de ajuda que o homem deveria testar em separado, em sua asserção extrema, cada um dos dois grandes opostos. Mas quando este ritmo foi uma vez perturbado, é necessário de ajuda que o homem teste em separado, em sua extrema asserção, que não é uma forma intermediária ou mista, mas em sua extrema asserção, onde cada coisa é ela mesma só. Cada um dos dois grandes opostos. Quais são esses dois misteriosos opostos? Quem que sabe? Lourdes, você sabe? Ah, não é possível. Você tem que mudar de escola. Eu estou numa escola primária outra vez. Pense bem, dois grandes opostos. Quais são os dois de que nós falamos o tempo todo? No que não? Tão simples, Lourdes. Posso me atentar? A inicial de um dos opostos é E. A inicial do outro oposto é M. Não.
Eva e Maria não são as duas coisas opostas, as oponentes. Elvisa e Maria. Bom, espírito e matéria. Porque é a maneira natural da mente de retornar mais perfeitamente à afirmação que ela perdeu. Olha, são vocês. Mas quando esse ritmo foi uma vez perturbado, é necessário e de ajuda que o homem teste em separado, em sua extrema asserção, cada um dos dois grandes opostos. Porque é a maneira natural da mente, esta é a maneira natural da mente, de retornar mais perfeitamente à afirmação que ela perdeu. Que afirmação que ela perdeu? Onde que ela perdeu? Afirmações que matéria e espírito não são Quer dizer, a unidade, a identidade de espírito e matéria. Então, é que esta relação, esta percepção foi perturbada, então não adianta mais, vamos dizer, agora correr atrás de alguma formulação, alguma afirmação que o outro oferece sobre isto. Aí só se vai ser tudo misto, você não vai mais ver nada, não tem sentido. Agora, ouvir um outro falar sobre isto. Mas é necessário que o homem, então, teste em separado, em sua extrema acessão, quer dizer, indo até os extremos outra vez, para só matéria e só espírito. Duramente opostos. Os dois grandes opostos. Foi é desta maneira que a mente, da maneira natural, retorna mais perfeitamente à afirmação que ela perdeu. Se eu me perco num caminho, então não adianta eu agora começar a ir para qualquer direção. Então aqui tem que voltar. Se eu conseguir voltar para lá, de onde eu parti, aí eu sei, eu parti aqui, qual foi a informação? Eu tenho que ir lá, depois à direita, depois à esquerda, etc. Depois vem aquele viaduto, etc. Aí eu posso remontar a coisa. Mas se no meio do caminho me perdi, ou eu vou selvagemmente em qualquer direção, então possivelmente não encontro o caminho. Dificilmente. Então tem que voltar, ir para o extremo outra vez. Isso, em termos assim, práticos. Isso tem alguma coisa assim, por exemplo, quando se atinge um momento de equilíbrio, em que parece que as coisas estão mais bonitas, né? Depois quando se perde isso. Eu penso que nós podemos falar depois sobre isso. Eu acho que a resposta vem vindo. Na estrada, até ele disse na estrada, falei do viaduto. Na estrada, só ele não fala de viaduto, realmente. Na estrada, a mente pode tentar descansar ou permanecer melhor. Permanecer nos graus intermediários, reduzindo todas as coisas nos termos de uma original energia de vida ou nos termos de sensação ou de ideias. Mas estas soluções exclusivas sempre têm um ar de irrealidade. Elas podem satisfazer, essas soluções exclusivas, por um tempo, a razão lógica que lida somente com ideias puras, mas não podem satisfazer o sentido de atualidade da mente. Porque a mente sabe que há algo atrás dela mesma que não é a ideia. Ela sabe, por outro lado, que há algo dentro dela mesma que é mais do que o fôlego vital. Tanto o espírito quanto a matéria
podem dar-lhe, por um tempo, um sentido de última realidade. Mas isto não é o caso com os princípios que intervêm, intermediários. Por isso, ela deve ir para os dois extremos antes de poder retornar fertilmente sobre o todo. Porque através de sua própria natureza, a mente ainda sempre... não, agora é o intelecto. Porque através de sua própria natureza, o intelecto, servido através de um sentido que pode perceber com precisão somente as partes da existência, e servido através de uma fala, de uma linguagem que também pode atingir precisão somente quando ela cuidadosamente divide e limita. Então o intelecto é impelido, tendo diante de si esta multiplicidade de princípios elementares, procurar unidade pela redução de todos, de maneira brusca ou de maneira absoluta, para os termos de um único princípio. Ele tenta praticamente, para acertar este único princípio, livrar-se dos outros. Para perceber a real fonte de sua identidade, sem este processo exclusivo, o intelecto, a mente, ou deve ter ultrapassado a si mesmo, ou deve ter completado o circuito, para no fim somente ver que todos, quem é todos? Os princípios, que todos os princípios se reduzem igualmente àquilo, com maiúscula, que escapa à definição ou descrição e que, no entanto, não é apenas real, mas atingível. Qualquer que seja a estrada pela qual nós viajamos, isto, com maiúscula, é sempre o fim em que nós chegamos. E nós podemos somente escapar a isto recusando-nos a completar a jornada. Isso é bem verdade da própria leitura, não? Se nós nos recusamos a completar a jornada, aí não vamos entender nada. Bom, então mais ou menos começa. Então, quando esse ritmo foi uma vez perturbado, que ritmo é este? Não, acho que não. Quer dizer, antes falamos tudo aquilo que, segundo, imitando a mãe gata, que quando seu filhote deveria aprender o prêmio do pulo, então ela o levou num muro, por cima de um muro, e tinha lá um outro muro em frente, um tronco, não sei o quê. E ela então, mirando para ele, então pulou elegantemente. Ela olhou assustado e ficou sentada. Aí ela voltou, carinhou o bichinho e, mirando elegantemente, pulou outra vez. Então, assim umas 20 vezes, não? Até depois, a 21ª vez, ele tomou coragem e pulou também. Aí... Então, isso eu aprendi com a mãe, ela conta isso, não é? Então, por isso, tentei demonstrar uma paciência inexorível. Então, aí foi aquela afirmação completa, universal, e pensamento com maiúscula, e tudo isso, não foi falado. Então, depois disso, quando este ritmo foi uma vez perturbado, que ritmo é este, então?
sei, nem me vem aqui a questão de reconciliação. O sistema de pensamento é encontrar seu lugar verdadeiro, não? Mas como Sim. isso não encontraria depois de perceber a unidade da multiplicidade. A unidade da multiplicidade como uma Sim, coisa só. Não só como uma coisa só, mas como 2 graus de manifestação. Um é manifesto, o outro não é manifesto, mas existindo simultaneamente e tendo a mesma verdade. Que não só identidade em essência, mas realmente em sua forma de expressão, em sua realidade de manifestação. Não? Mas somente então pode nosso pensamento, tendo atingido um centro verdadeiro, cessar de vaguear em círculos e trabalhar como o supremo do Upanishad, fixo e estável, mesmo em seu jogo, em seu movimento amplo com o mundo, e nossa vida conhecendo seu objetivo, pode servi-lo com uma luz e alegria, tanto com uma luz e alegria serenas e firmes, quanto com uma energia ritmicamente discursiva. Então, toda harmonia viva, todo vivo, não? Que forma um corpo realmente, é organizado ritmicamente em si. As coisas todas acontecem rítmica, ciclicamente. É óbvio. Então, quando esse ritmo da harmonia, esse ritmo do vivo, do todo, foi perturbado, em cuja base tem os 2 polos. O polo do Supremo e o polo da matéria, ou da manifestação. E entre os 2, então, 1000 energias, 1000 ritmos, 1000 ciclos que se efetuam. Então, quando este ritmo foi mais perturbado, então é necessário e de ajuda que o homem teste em separado, em sua extrema asserção, cada um dos 2 grandes opostos. Então, a preocupação agora não seria mais insistir no equilíbrio. Então, como é que posso amarrar, salvar, de alguma maneira, fingir que haja equilíbrio? Não, agora teste equilibrou, tudo bem. Então vamos ser abertos, teste equilibrou. Vamos procurar os 2 polos, as raízes das coisas, só 2 raízes, lá e cá. E mais nós compreender o que são os 2. E depois ver como podemos outra vez uni-los, compreendê-los como uma unidade. Mas não tentar salvar coisas. Como? Isso aí já vai um pouco em outro nível, né? Você vê que pode ser escuro. Mas não é possível voltar ao mesmo, assim. E por isso é bom ir para as coisas, porque só de lá pode crescer a nova realidade. Né? Quer dizer, de procurar separado as raízes ou os extremos, esta é a maneira natural da mente de retornar mais perfeitamente à afirmação que ela perdeu. Na estrada, quer dizer, no movimento, na viagem, tentar permanecer nos degraus intermediários, reduzindo todas as coisas nos termos de uma energia de vida original ou nos termos de sensação ou de ideias. Como são as 3 coisas aqui? Ele fala de graus intermediários, quer dizer, entre matéria e espírito haveria como graus intermediários. Como ele coloca isso aqui, vamos ver se é assim ou se ele faz só uma enumeração solta, ou se são de graus intermediários entre matéria e vida, matéria e espírito. Energia de vida, sensação, ideias. Como é? Tem algum
alguma ordem aqui? Algum sentido? A ideia pertence a que domínio? É mental ou mesmo supramental. Vamos dizer, a verdadeira origem da ideia é supramental, não é mental. Mas nós podemos conceber ideias. Acho que eu tenho o termo, a gente vai ler isso depois. Não sei se alguns meses, alguns anos, não sei quanto tempo nós vamos levar aqui. Mas vai chegar um momento em que eu vou dizer, olha, lembram-se? A gente leu e eu falei, nós vamos chegar ao termo real idea. Ideia real, com hífen. Quer dizer, uma ideia que é realidade, uma realidade que é ideia. Quer dizer, ideia já é realidade, e a realidade é ideia ao mesmo tempo. Não tem separação entre as duas coisas. Não é uma ideia que se realiza depois, posteriormente, ou não uma realidade que eu vivo, e depois eu sei o que eu vivi. Chego à ideia disso. Mas é uma coisa que é simultaneamente a mesma coisa. Enquanto a ideia já é realidade, enquanto a realidade já é ideia. Ou permanece ideia. Mas isso só depois. Então eu queria só dizer uma coisa muito difícil. A origem, me parece, é a própria supramente. Então a ideia é em cima. Eu também falei isso algumas vezes. É pouca coisa que eu sei, por isso eu repito tanto, mas com vocês também não guardam as coisas, então eu tenho sorte. Eu sempre posso lançar de novo, vocês não cansam, mas vocês não guardam. Sei. Em Brodowski? Não. Antes? Sim. Mas eu queria falar do... Platão também concebe um reino das ideias, que parece é Eidon, eu não tenho certeza do nome. Quer dizer, onde ele diz, cada coisa que existe aqui como realidade, existe e sempre como realidade, cada coisa é imperfeita, ou é lesada, ou é alguma coisa que não está totalmente perfeita, clara e harmoniosa. Lá, nesse reino de ideias, ela existe em sua pureza, em sua perfeição primeira. Então é algo semelhante nesse sentido, quer dizer, um reino fora deste mundo, não? Existe um domínio, existe cada ideia em sua pureza. Então são coisas assim. Então a ideia seria de cima. A ideia é a última coisa que ele coloca. Como primeira coisa coloca... Qual foi? Energia de vida. Energia de vida. Energia de vida é de cima ou é de baixo? De baixo. É de baixo, Bom, no fim tudo é de cima, mas numa escala hierárquica, a energia de vida é o segundo grau. O primeiro grau é matéria, o segundo grau é vida, energia de vida. Então, energia de vida e descendo da supramente ideia, como que uma aproximação dos dois extremos. É a sensação. O que é sensação? Mas é o vital somente? Exato. Quer dizer, percepção sensorial, quer dizer, a mente sensorial. Então, mistura entre vida e mente. Quer dizer, são os dois reinos que aqui se encontram, se interligam. Então, por isso você colocou esse termo, que é o termo onde as duas coisas se misturam, ou se casam, ou se interdependem, talvez. Então, a tentativa pode ser feita de permanecer nos graus intermediários e reduzir todas as coisas nos termos de uma energia de vida original ou nos termos de sensação, da sensação ou de ideias. Então são como que várias filosofias, não? Tem o energetismo, me parece que energetismo é um movimento, não sei se é filosófico, mas tem a explicação do mundo como tudo como sendo energia. As ideias são amplamente usadas para explicar a realidade, mas a realidade nunca corresponde à ideia.
Aí está sempre em ato. São duas coisas diferentes. O idealista é uma pessoa que não tem sentido da realidade. Então, são coisas onde a mente ficou em algum estágio intermediário, mas não uniu, não foi até os extremos realmente, espírito e matéria. Mas ficou na ideia, ou ficou na energia de vida, o que for. Mas as soluções exclusivas sempre têm um ar de irrealidade. Elas podem satisfazer por um tempo a razão lógica que lida somente com ideias puras, mas não podem satisfazer o sentido da mente de atualidade. É interessante, porque a mente sabe que há algo atrás dela que não é a ideia. Atualidade deve ser realidade, talvez. Sentido realista, talvez. Quer dizer, atual é aquilo que está em movimento, que está acontecendo. Atualidade no cinema, aquilo que no momento está acontecendo. Aquilo que é real, não só como ideia, ou proposta, ou propósito, mas que está realmente ocorrendo. Então a mente tem um sentido preciso pelas coisas que estão ocorrendo, pelas coisas reais, realistas. Porque a mente sabe que há algo atrás dela que não é a ideia. Ela sabe, por outro lado, que há algo dentro dela que é mais do que o fôlego vital. Então, já faz as referências, está vendo? Ideias, antes não temos ideias. Fôlego vital, a energia de vida. A mente sabe que há algo atrás dela que não é a ideia. O que é isso que está atrás da mente? Como? Algo que é real. Sei, mas o que é isso? Que realidade? A realidade da vida de uma moça não casada ou a realidade de um ratinho branco num aquário. Que realidade. Hoje está tão dinâmico, o microfone já desceu. Você se refere à ideia? Não sei se refere a outra coisa, mas ele diz: a mente sabe que há algo atrás dela que não é a ideia. Parece a ideia que impele a mente, que explica as coisas da mente, que a mente está como que tomando como objetivo, como referência. Mas ela sabe bem que, na verdade, não é esta a última realidade que está atrás dela, mas é uma outra coisa. Então não pode ser mais baixo. Se nem a ideia pode satisfazer isso. Ou é a supramente ou é o espírito, quer dizer, possivelmente a própria supramente, e através dela o espírito, vamos dizer. Sim. Por outro lado, vai para outro extremo, então parece, há algo dentro dela, dentro da mente, que é mais do que o fôlego vital. Há algo atrás, que é mais que a ideia. Quer dizer, algo que como que impele, protege, secretamente conduz, secretamente indica, secretamente... E algo dentro dela mesma, que é mais que o fôlego vital.
Ele só pode, no fundo, ele só pode indicar aqui os dois polos, matéria e espírito. Então já foi espírito, agora temos que chegar à matéria. É impossível ser de outra maneira. É do outro lado, por outro lado. Porque a mente surgiu da vida, ela se formou na vida. Shelvin disse muitas vezes, não? Na vida se preparou e formou a mente para um dia em nós ter a sua aparição como que independente. Mas ela vem da vida, da sensibilidade, das sensações, da orientação. Então parece que dentro dela tem esse fôlego. Sem a vida, ela não poderia existir. Mas mais profundamente, a própria vida se preparou na matéria. Antes da matéria, parece que não havia nada. Quer dizer, isso é o começo de tudo, do universo material. Então, na verdade, parece que dentro dela, como raiz mais profunda, tem a própria matéria. Aí, então, Shelvin fala, então, dos seus metais, por exemplo, que tem suas reações, vamos dizer, ou em relação à atmosfera, ou a líquidos, assim, que são muito próximas às reações de células e de reações da vida. Então, quer dizer, na verdade parece, então, a mente tem como uma raiz a própria matéria. Como se presa a um aparato ou algum material ainda. Outra estrela mais alta tem o espírito, a supramente. Entre os dois ela está. Por isso ele diz logo em seguida, tanto o espírito quanto a matéria podem dar-lhe, por um tempo, algum sentido de última realidade. Então, quando ela pensa sobre coisas espirituais e se engaja nisso, então ela pode chegar a sentir que ela realmente está chegando a uma coisa última. Mais do que isso, o pensamento humano não pode abarcar. E quando se volta à matéria, ela pode realizar pesquisas tão profundas, tão minuciosas, tão abrangentes, tão fantásticas, que realmente ela também é satisfeita. Pois bem, os cientistas são os homens, vamos dizer, os grandes, vamos dizer, as inteligências maiores da humanidade. Os grandes físicos, os grandes biólogos, os grandes pesquisadores. São homens de uma mente enorme, enorme. Que justamente não poderiam, não sei, aplicar a mente em fazer caridade, ou, não sei, ou criar um estilo estético, coisas desse tipo, mas eles têm extremos, ou para a matéria, então tão alto quanto possível, ou para um ou para outro extremo. Aí a mente humana, em sua maior manifestação, encontra mais satisfação. Os artistas também, não? Eles lidam também com a matéria, com substância, não? De certo modo, né? A mente deve, por isso, ir para os dois extremos antes de poder retornar bem-sucedidamente para o todo. Quer dizer, de unir os extremos e ver o todo, as manifestações. Vamos ver se aparece a sensação. Porque através de sua própria natureza, o intelecto, servido por um sentido que pode perceber, essa é a sensação agora, com precisão e distinção, somente as partes da existência. E servido através de uma fala, de uma linguagem, de uma maneira de comunicação, que também pode atingir precisão e distinção somente quando ela cuidadosamente divide e limita. Então o intelecto, servido tanto pelo sentido de percepção quanto pela linguagem que ele tem para se expressar, é impelido, tendo diante de si esta multiplicidade de princípios elementares, procurar unidade pela redução de todos, pela redução drástica de todos aos termos de um só.
ela tenta praticamente, a fim de acertar este um princípio, livrar-se dos outros. Para perceber a real fonte de sua identidade sem esse processo de exclusão, o intelecto deve ter ou ultrapassado a si mesmo, ou deve ter completado o circuito, para então ver, finalmente, que todos os princípios se reduzem igualmente àquilo que escapa à definição ou descrição e que não é somente real, mas atingível. Qualquer que seja a estrada pela qual nós possamos viajar, isto, com maiúscula, é sempre o fim em que nós chegamos e podemos somente escapá-lo recusando-nos completar a jornada. Acho que a sensação está aqui mesmo, porque dá para perceber, vamos dizer, ideia, espírito, é aquilo que está, que é uma outra natureza, de outra natureza. E matéria, vida, matéria mais ainda, é a natureza da natureza, quer dizer, o mundo, o universo palpável. Ora, a percepção disto é feita pelos sentidos para nós. Sem os sentidos não podemos perceber nada. Então, por isso, justamente a sensação no meio. E depois, justamente, de dizer que a mente deve ir para os dois extremos antes de poder retornar bem-sucedidamente para o todo. Depois disso, ele diz, porque pela sua própria natureza, a mente, o intelecto, servir por um sentido, por sentidos que podem perceber com clareza somente as partes de existência, mas não o todo. E através de uma fala, servida por uma fala, por um meio de formulação, de articulação, de formular conceitos, o que for, que esta fala também pode atingir clareza somente quando ela cuidadosamente divide e limita. Lembra-se a mãe falando sobre o pensar esfericamente, não é? Que diz, bom, para uma coisa poder ficar clara, temos que colocá-la uma após outra. E assim, sempre há divisão, nunca as coisas são simultâneas. Por exemplo, quando falamos, uma palavra após a outra, não posso falar 10 palavras simultaneamente. Ninguém entende, nem é possível mesmo. Então é bem isso aqui, assim limitamos, assim dividimos. Porque não há, por exemplo, som algum que esteja sozinho no universo, soando sozinho. Junto com ele soam 1000 sons, 1000 a cada momento. E mesmo nenhum som audível, 1000 sons estão soando. Então, se nós pegamos agora só um som, fazemos ouvir só este único, dizemos que o resto é um vazio, é um silêncio, então é dividir, é artificialmente cortar as coisas. E só assim podemos acertar um sol, um ré, um fá, ou qualquer coisa, isolando o resto. Então, por causa deste fenômeno, desta limitação básica, o intelecto é impelido, tendo diante de si esta multiplicidade de elementos, de princípios elementares, que funcionam todos ao mesmo tempo, de procurar a unidade deles, não pela compreensão universal e colocando cada um no seu lugar, como a mãe diz, mas pela redução drástica de todos aos termos de um só. Como cada religião faz. Cada religião reduz as infinitas expressões de Deus e as infinitas possíveis aproximações a ele a uma única forma, que então é padronizada, é colocada e é insistida. Aí
então isso é feito drasticamente, como eu disse. Reduz a multiplicidade dos princípios elementares que existem drasticamente aos termos de um só. E para conseguir isto, em termos práticos, ela tenta livrar-se dos outros. Então, só o cristianismo presta. O budismo não presta, o hinduísmo não presta, é tudo escuro. Ou a mesma coisa com os outros, em geral. Para perceber a real fonte de sua identidade, sem este processo de exclusão, a mente deve ou ter ultrapassado a si, ter entrado em outros níveis de consciência, ou deve ter completado o circuito. Então não ter ficado preso em algum ponto, mas realmente ter andado por tudo. Como Ramakrishna, da experiência dele, não? Que ele experimentou dentro de poucas semanas, sucessivamente, a essência do cristianismo, a essência do hinduísmo, a essência do budismo, a essência do, eu não sei, umas 5 ou 6 ou 7 religiões. Teve, assim, vivências profundas, não a partir de livros, mas uma identificação, assim, intuitiva com os princípios de cada religião. Para, no fim, saber que não chegou a nada, porque em nenhuma delas estava a coisa. Mas a coisa está além de qualquer forma. Então, isso seria completar o circuito. Então não ficar só numa, mas ver também a outra, ver mais uma, ver mais uma, ver mais uma. Para no fim saber que onde está a coisa. E quando então completou o circuito, nós vimos somente que todos os princípios se reduzem igualmente àquilo que escapa à definição ou à descrição e, no entanto, não é apenas real, mas é atingível. Então a frase final, muito linda. E parece que já foi colocado num texto Om, acho. Qualquer que seja a estrada pela qual viajamos, isto com maiúsculo, é sempre o fim a que nós chegamos. E nós podemos apenas escapar a ele, recusando-nos completarmos a jornada. Nós dizemos, não, eu fico aqui, eu não quero mais ir, não, agora chega, não me interessa mais. Deixe-me ler o terceiro capítulo, para depois ler o primeiro, segundo e quarto. Então, primeiro vem sempre a pergunta de Atílio. Você diz em um texto que no dançarino verdadeiro, o físico, o vital e o mental formam o completo instrumental, e que o movedor central e revelador desse instrumental é o psíquico. Você poderia explicar melhor a função de cada um desses aspectos no dançarino? Então, resposta? A primeira coisa que é bem clara e bem óbvia é que o físico, o corpo, a parte material do dançarino, esse é o instrumento fundamental, a condição elementar para a vivência de qualquer expressão, manifestação e revelação por meio de movimento e forma nos termos de tempo e espaço. Esta parte material ou física não é um mecanismo morto, mas é animada e levada ao movimento por uma grande energia, a energia de vida. E essa energia de vida não é apenas uma energia restrita a uma ação primitiva no físico, mas através dela despertam sensibilidade, emoção, sentimento e paixão. Ela é a promotora tanto do envolvimento quanto da expressão, geradora de dinâmica e intensidade em qualquer nível. Podemos dizer, quanto mais ricamente dotado de vitalidade um dançarino for, tanto mais comunicativos e fascinantes seus movimentos e mais versáteis e fortes suas expressões. E colocando o terceiro e último elemento, para que não haja um apenas instintivo movimentar-se no nível de criatura de animal,
nossa denominação é sermos seres mentais. A mente tem que entrar, organizando, sugerindo, observando, avaliando, preferindo, rejeitando, corrigindo, etc. É praticamente, em termos elementares, toda a atividade que a mente em geral exerce na vida e trabalho humanos. Deve ser bem entendido que esse terceiro componente, a mente, ainda que seja nossa característica mais destacada, não deveria dominar. É a síntese equilibrada, em seu equilíbrio flexível e progressiva, que procuramos. Por isso falamos, por exemplo, de dança primitiva, entre aspas, pois nela falta o componente que em termos de evolução é o mais avançado, a mente. Ou então discordamos de certas coreografias mais sofisticadas, pois sua artificialidade ou perversidade mostram o quase exclusivo domínio da mente, em detrimento da linguagem material do corpo e da presença limpamente expressiva do vital. E agora vem uma questão pouco entendida e normalmente não colocada. Essa pessoa externa que parecemos ser e com a qual tão apaixonadamente nos identificamos, é ela de fato tudo o que somos? Ou não há uma parte, uma dimensão interior, um ser de outra natureza, um ser essencial, que na verdade é a nossa verdadeira individualidade? No momento em que admitimos isto, que para mim pessoalmente é uma inteira verdade, esse ser interior, o ser psíquico, nossa parte mais íntima, original, essencial, seria o próprio regente nossa pessoa e vida. Em termos de dança, o bem formado instrumental, físico, vital e mental, estará a serviço da interioridade do dançarino, isto é, do mais profundo e mais alto, mais amplo, mais íntimo que ele é. E quanto mais evoluída a pessoa, mais ela será em todos os campos da existência humana a expressão, a revelação e manifestação desse ser interno e em seu âmago divino. Segunda pergunta. Existe uma relação idêntica, o que seria um real mistério, entre o corpo, a formação da Terra e o ritmo cósmico? A resposta? Parece que necessariamente esta relação tem que existir, pois nosso corpo é parte do corpo da Terra, parte da matéria cósmica. Nada existe neste cosmos que não fosse formado da mesma matéria-prima, e nada existe que não fosse formado segundo as mesmas leis e os mesmos princípios. O que rege o grande, rege o pequeno, e o que rege o pequeno, rege o grande. Em termos mais concretos e mesmo científicos, prova-se que nenhum elemento químico encontrado no universo, em qualquer altura, distância, dimensão e contexto do cosmos, embora nossas possibilidades de conhecimento nesse sentido sejam quase nulas, e também em qualquer fenômeno, formação e criatura de nossa natureza Terra, nenhum elemento químico assim encontrado falta na composição do corpo humano. Ou, com outras palavras, em nós, em nosso corpo, se reúnem todos os elementos químicos que existem em nosso universo. E não somente isto, também todos os graus de substância, toda a sua escala, desde os mais densos e duros, sobre os sólidos menos compactos e os líquidos até os gases, todos esses são graus de substância que participam da composição material deste universo. Tudo está contido e compõe nosso corpo, uma perfeita e complexa correspondência. E, além disto, ao perguntar pelo ritmo, os múltiplos ritmos de nosso corpo e existência
os ritmos e ciclos que dão os condicionamentos base e com isto a estrutura à vida, por exemplo, ciclo da infância, ciclo da puberdade, ciclo da adolescência, ciclo da maturidade, do declínio, da morte, tudo se organiza, se constrói como o mar lança suas marés, como a lua se completa e mingua, como em aparência o sol nasce, percorre sua órbita e se põe. 1000 vezes 1000 incontáveis elementos ritmicamente e ciclicamente entremeados, formando juntamente um grande, vibrante todo. Enquanto vivo, nosso corpo está em constante, ininterrupto movimento. Isto mesmo antes dela aparecer neste mundo, enquanto se forma no ventre da mulher. E também depois da morte, ao decompor-se, quando seus elementos se integram na matéria da Terra e são usados por ela para novas construções. Podemos então realmente dizer que nosso corpo, física e mesmo vitalmente, em inumeráveis aspectos e movimentos, corresponde a este cosmos, está em forte e perfeita união com ele, ou mais, é parte dele. É bem interessante. Qual a diferença, é o quinto quesito, qual a diferença entre dançar espontaneamente e dançar criativamente? A diferença é sutil e, na verdade, a dança espontânea necessariamente há de ser criativa. E a dança criativa, por sua vez, para obedecer realmente ao impulso da força geradora, há de ser espontâneo, necessariamente. No entanto, é possível distinguir o espontâneo do criativo. Dançar espontaneamente é dançar pela alegria de dançar, sem nada estabelecido, nada preparado, nada a ser alcançado, feito, construído, nada a ser expressado particularmente. É o livre jogo de energia pura, isento de todo e qualquer intento, o deleitado jorrar do movimento, do ritmo, da dinâmica, da expressão, sem outro critério, a não ser o de ter nenhum critério. E então aceitar tanto viajar pela alegria, pelos ares, pela luz, pelos céus, quanto pelo sofrimento, pelos abismos, pela escuridão, pelos infernos. Pureza total e entrega incondicional são a essência da dança espontânea. Agora, a dança criativa envolve consciência. Esta consciência, de algum modo, veria um fim, visaria a uma construção, visaria a uma expressão determinada, embora talvez não em termos de formulação mental, mas muito mais interiormente conscientizada. Da mesma maneira em que é dito que todo artista, antes de fazer qualquer obra, um quadro, uma escultura, uma arquitetura, uma música, deveria interiormente ter a visão ou audição perfeita de toda a obra a ser executada. É como a lenda chinesa do artesão que executou uma peça admirável, sutilíssima em madeira, um trabalho quase divino, e que por essa perfeição causou espanto a todos. Diz ele que, após ter se preparado interiormente, esvaziado de tudo meramente pessoal e incidental, ele foi à floresta, olhou os troncos e subitamente em um tronco determinado ele viu a peça toda, em todos os detalhes, com total clareza, e então teria sido apenas necessário libertá-la do tronco. Nesse sentido, a dança criativa ocorre quando se une ao movimento do corpo toda uma prontidão para ser instrumento de manifestação dinâmica. Mas o ponto essencial é uma consciência mais profunda que, no fim, deveria vir
de ou estar em conexão com níveis e regiões sobrepessoais e talvez mesmo sobre-humanos, para construir, constituir, criar algo. Então os movimentos não seriam apenas movimentos soltos, belos, felizes e, em sua pureza, divinos, mas sua sequência, sua dinâmica específica, sua ordem revelam uma mensagem, um conteúdo, um sentido, criam algo unido em si, edificam um todo maior.